Ajuda diária. Leitura da Bíblia Sagrada. Livro de Levítico, capítulo 5. Os sacrifícios pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque ouviu ou porque soube, se eu não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer for a sua imundícia, como que se faça imundo e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, mas o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois que, culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor para o seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolos ou 2 pombinhos, uma para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado. Este com a sua unha se fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremar-se-á à base do altar, expiação do pecado é. O do outro fará o holocausto conforme ao costume. Assim, o sacerdote, por ela, fará a expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará uma oferta 10ª parte de uma efa de flor de farinha para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor para expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Assim, restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, a qual dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, como carneiro da expiação, fará expiação por ele e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, se lhe há perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor.